Bom dia aos irmãos que estão na nova dispersão. A mensagem de hoje, ou a reflexão de hoje, é acerca da carta de Hebreus, capítulo 12, onde tem dois objetivos principais. O primeiro, de tentar refletir ou pensar um pouco sobre o momento em que essa carta foi escrita, o momento onde as pessoas estavam, o que passava na cabeça das pessoas, o que estava acontecendo com aquele povo naquele momento. E o segundo, de tentar compreender, ou tentar imaginar, ou tentar refletir de que forma essa carta, ou esse fragmento de texto, tem a ver com os momentos dos dias atuais, diante das situações ou da conjuntura que vivemos no momento. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todos aqueles que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são filhos, não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, assim para vivermos. Os nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da santidade. Nenhuma disciplina parece ser sem motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto da justiça e paz para aqueles por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para o qual o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não hajam nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A Carta aos Romanos faz parte do conjunto de cartas chamado de Epístolas Gerais. São aquelas cartas que foram escritas e agrupadas no conjunto de livros da Bíblia, que não são necessariamente as cartas paulinas, embora na carta aos Hebreus ainda tenha uma grande dificuldade em se estabelecer em o seu autor. Supõe-se, e é uma suposição, que seja de alguém ligado a Paulo ou o próprio Paulo. Dificilmente seria do próprio Paulo, porque todas as vezes em que ele escreve uma carta ele assina. Então, se o fosse, seria uma exceção. E provavelmente não foi isso que aconteceu. Alguns supõem que seja Apolo. De qualquer forma, a linguagem e a mensagem da carta está muito próxima ao que o pensamento de Paulo propagava. O contexto do qual foi escrito essa carta
Era um momento muito difícil, provavelmente, entre o ano 70 já começava, já havia uma grande perseguição dos judeus com relação aos cristãos. E os judeus, pelo apego à velha tradição, pelo apego aos mandamentos da antiga aliança, não aceitavam que Cristo fosse o Messias e que Cristo fosse o Deus Salvador, e que o véu foi rasgado e que não havia mais necessidade das práticas judaicas porque estávamos no tempo da nova aliança. Já havia descida do Espírito Santo, já havia um outro momento e o Consolador estava entre nós. Mas isso não significava que os cristãos fossem aceitos pelos judeus. Muito pelo contrário, havia uma perseguição severa. Era um dos poucos casos onde o divórcio era aceito. Os patrões poderiam tirar o emprego dos seus empregados. As mulheres poderiam se separar dos seus maridos. E o cristão, desse jeito, corria o risco de perder suas fontes de renda, perder suas famílias, perder tudo que tinha. Então, talvez a solução fosse fugir e ter a nova dispersão, a antiga dispersão. Fugir para outros lugares e tentar a vida. Mas isso também já estava se tornando difícil, porque iniciava a grande perseguição de Nero. Os romanos também perseguiam os cristãos. E ao perseguir os cristãos, eles não tinham como ficar em Jerusalém, não tinham como ficar entre os judeus, mas também não tinham como sair de lá. Esse é o contexto no qual foi escrito. É um momento difícil, o autor está pedindo, para que nesse mundo complicado, nesse momento muito difícil, que tenhamos a perseverança. Não desista. Ele compara a vida cristã, aquele momento, como uma corrida que nos é proposta, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos no início, mas com a possibilidade de vitória, porque nessa corrida deveríamos ter fixo o olhar no autor e consumador da nossa fé, Cristo, que suportou a cruz, desprezou a vergonha e hoje, naquele momento, e também hoje, está sentado à direita do trono de Deus. Para que a gente pense nele como objetivo de vida cristã, que ele suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, ele também foi perseguido, para que a gente não se canse e nem nos desanimamos. Porque nesse momento, para eles e para a gente, né, a partir daquele momento também já começava a ter as mortes, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, o que está escrito naquele momento, e naquele momento ainda não começaram os martírios, deveriam, as pessoas ainda não foram mortas por causa disso. Bom, iriam ser pouco tempo depois, e sabe disso. O autor interpreta esse momento de perseguição como uma disciplina. Não como castigo, mas como disciplina. E essa disciplina, essa provação nesse momento difícil significava a adoção de Deus aos seus filhos. Porque se os pais disciplinam os seus filhos, ao sermos disciplinados existe um reconhecimento que somos filhos. Se um não disciplinasse, é porque não eram filhos legítimos. E sim legítimo. O versículo 6 vai dizer isso. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho para que se conserte. Para que as coisas caminhem bem. E dá a recomendação para que a gente suporte as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Nisso, essa relação, ele vai prestar a que duas questões sejam colocadas. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. As mãos enfraquecidas para suportar o corpo na hora de nos dobrarmos e colocarmos o joelho no chão e nos envergonharmos, nos curvarmos durante Deus. E os joelhos que eram vacilantes pela falta do costume da oração. Além da oração, devemos ter caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas que seja curado. Fazer as coisas certas, ainda com todas as dificuldades. E viver em paz com todos.
e para serem santos sem santidade, porque sem santidade seria impossível viver a Deus. E por último, nessa mensagem, de que não deveríamos ser como Esaú, que por uma refeição, por um prato de comida, vendeu a herança como filho mais velho. Depois ele quis herdar a bênção e chorou a vida inteira, porque não havia mais como voltar da sua decisão. Que recomendações práticas a gente pode fazer a partir disso? A primeira delas é que, tal qual naquele momento, também vivemos num tempos de perseguição, tanto por fora, daqueles que não seguem o Evangelho, daqueles que não creem na vinda de Cristo, já que temos hoje uma liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa está muito mais para os anticristãos do que para o cristão, porque ainda ser cristão vai ser momentos ou sinônimo de escárnio e de perseguição, quanto interna, porque mesmo dentro dos movimentos cristãos ainda há um desvio que deturpa o Evangelho, que deturpa a mensagem do Evangelho e que nos leva a pensar de forma distinta, diferente daquela que foi colocada. Nesse ponto devemos pensar também como uma corrida. Existem momentos difíceis e estamos superando os obstáculos, tentando levar isso adiante, mas devemos ter como objetivo a Cristo, que venceu a morte e que está lá no pódio, à nossa espera, para subir e para termos o galardão final. Que devemos considerar todo esse momento também como disciplina. Em nenhum momento está colocado na palavra que ser cristão significa ser rico, ter uma vida melhor e ganhar na loteria. Não é isso que está colocado. Devemos então pensar nesse momento de nos fortalecer nas perseguições da vida, tanto as perseguições institucionais, quanto as perseguições sociais, quanto as perseguições pessoais. Ter uma vida com Cristo é ter uma vida de renúncia de muitas coisas e ter uma vida de resistir a muita coisa. E nós conseguiremos resistir isso com mãos fortalecidas e joelhos fortes na oração. Além disso, devemos trilhar caminhos retos, honestos, justos, fazer o que é certo, para que quem esteja vacilando para caminhar para o lado errado não se desvie, mas que seja curado. E tomando todo cuidado, porque assim como foi feito com Esaú, que vendeu a progenitura para um prato de comida, que a gente também não perca a nossa bênção por fazermos coisas que no momento seriam boas, mas no final, se é no nosso trabalho, fazemos as coisas com honestidade e com retidão. Se é na nossa vida pessoal, fazemos aquilo que é certo. Sejamos justos, honestos e tentamos encaminhar a todos, junto com a oração e com a esperança final em Cristo. Que tenhamos todos uma boa semana.